Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Fernanda Gomes. Nossa aula de arte vai falar sobre como as manifestações artísticas, culturais e corporais expressam a nossa identidade e como elas transformam a nossa forma de ver o mundo. Vamos aqui acompanhar na nossa tela de hoje como essas manifestações reforçar o nosso conhecimento a respeito delas. As manifestações artísticas, elas são uma forma que cada povo utiliza para expressar o seu modo de viver. Então, ela fala sobre como as religiões, a música, as festas populares moldam o nosso jeito de expressar a nossa cultura. Então, no nosso estado do Acre, a gente pode trazer aí várias influências, inclusive sofridas de diversas regiões do nosso país, que influenciou na cultura da gente, aqui do nosso povo, seja a festa junina, sejam as contribuições religiosas dos povos indígenas, como a gente falou na aula passada. Mas as manifestações, elas são essa forma mesmo de como o grupo se expressa a sua história, as suas crenças, a sua identidade, e elas aparecem na música, nas festas, nos rituais, e até nos esportes. O Brasil, por exemplo, ele é um país conhecido mundialmente como o país do futebol. E a gente aqui no nosso estado do Acre, a gente também tem referências culturais, como a nossa culinária, que tem influências fortíssimas dos povos originários. Ainda sobre essa relação da arte e a cultura, como seria contada a nossa história se não fosse através da arte? E ela está presente nas manifestações culturais, traduz sentimentos, memórias, valores de uma sociedade. A arte ela é uma forma poderosa de manifestação cultural, seja por meio da pintura, da música ou do teatro. Ela ajuda a registrar emoções, lutas e conquista dos povos. O nosso corpo ele também é um instrumento de arte, de manifestação artística. Veja aí como ele pode se comportar, como ele pode contribuir com a nossa cultura mesmo, como expressar a nossa cultura. Então, ele é essa expressão artística, cultural, e a gente utiliza ele como um elemento na dança, nas performances, nos rituais, nos esportes tradicionais, como a gente falou agora há pouco. Ele é esse meio de comunicação poderoso e em muitas culturas ele é usado para celebrar, para protestar também e até contar histórias. E tudo isso é arte, é cultura. O nosso país, ele é rico na diversidade cultural brasileira. Na aula passada a gente falou sobre essa diversidade cultural e a gente sabe o quanto o nosso país ele é rico por conta das diversas influências que ele recebeu de outras regiões. Então, quando se fala em cultura brasileira, a gente fala de uma riqueza muito grande. Então, olha aí, nós temos aí as festas juninas, maracatu, a gente tem o futebol, a gente tem o carnaval, o samba, inclusive, que é patrimônio da cultura brasileira. Então, no Brasil, essa diversidade cultural é uma das nossas maiores riquezas e cada região tem suas tradições e formas de se expressar. E isso torna o nosso país único e, ao mesmo tempo, ele é plural, né? Agora, professora, podemos ver como o nosso corpo ele pode, de fato, ser uma peça, um instrumento importante para a nossa cultura, para a nossa identidade. Aí está na nossa tela, né? Olhando para essas imagens, a gente já consegue identificar povos, culturas e uma infinidade de informações só em olhar para essa imagem. Nós temos aí uma imagem de uma pessoa indígena, né? E temos também uma imagem com adornos africanos. E quando a gente vê, a gente já consegue identificar toda uma cultura envolvida nessas imagens. Então,
essa cultura corporal, ela é uma forma que nós usamos e vemos o corpo também, e diz muito sobre a cultura. E isso aparece nos cortes de cabelo, nas tatuagens, nas roupas e nas tradições corporais de diferentes povos. É muito comum quando a gente sai para a rua, por exemplo, ou para um evento na cidade, você consegue identificar as pessoas que não são do estado que você mora ou que não são da sua cidade. Quando você observa o jeito de ser daquela pessoa, como ela se veste. Então, tem região que essas características elas são muito fortes e muito expressivas. E ao olhar a vestimenta, a cultura, o jeito como essa pessoa se comporta, a gente já diz, olha, essa pessoa não é aqui do nosso estado, talvez seja da região sul, ou é um povo originário, faz parte, né, dos povos originários. Então, são expressões corporais que conseguem apresentar a cultura de uma determinada região através dos adereços utilizados e o seu modo de ser. Mas nós precisamos também entender por que a gente precisa estudar as manifestações culturais. Elas são diversas e a gente precisa respeitar, né, na sua individualidade. Nós vivemos em um mundo e sociedade. Nem todo mundo é igual a mim. E eu preciso aprender a respeitar porque o nosso país ele é plural, ele tem uma diversidade rica. Então eu preciso conhecer para que eu possa também respeitar. E estudar as manifestações culturais e corporais amplia a nossa visão de mundo. E isso nos torna mais conscientes, mais empáticos e capazes de valorizar a diversidade que nos cerca. A gente vê aí nessa imagem diversos jeitos de ser. A cor do cabelo, formato desse cabelo, a cor da pele. E é essa união que a gente precisa estabelecer no nosso país quando a gente fala de manifestações culturais, da diversidade cultural que existe no nosso país. Para a gente retomar de uma forma bem breve, nós estudamos sobre as manifestações culturais, falamos sobre essa diversidade cultural brasileira e como cada manifestação contribui com a cultura do nosso povo, a cultura corporal e a identidade, como a gente se apresenta na sociedade e identifica a nossa identidade. E o porquê da gente estudar essa temática. Eu espero que você possa ler um pouco mais a respeito, pesquisar, reconhecer essas culturas nos colegas, na sala de aula, nas festas, na igreja, nas religiões. E com essa aula de hoje você possa sair identificando essas manifestações culturais. Então, muito obrigada pela sua companhia. Assista sempre as nossas aulas e dos meus colegas professores e a gente se encontra na próxima.